Então, mais do que mostrar grandes verdades aqui em relação ao sistema financeiro, em relação à nossa realidade, eu acho importante a gente exercitar um pouco a reflexão e refinar um pouco o nosso senso crítico. Para isso, eu vou provocar vocês um pouco. Tipo, segundo a ONU, existem 191 países no mundo. O Brasil está entre a 7ª e 8ª economia, a maior economia do mundo, já esteve entre a 5ª. Ou seja, não há dúvida, nosso país é muito rico. O Brasil é um dos maiores países, maiores economias do mundo, isso não há dúvida. Agora, quando a gente para ver que esse mesmo país é o 3º pior em distribuição de renda, a gente chega a uma conclusão que apesar de ser rico, é extremamente injusto. Ele é 78º de respeito aos direitos humanos. Então, alguma coisa tem que explicar isso, né? O que explica essa riqueza que o brasileiro não vê? Essa riqueza que o brasileiro não sente no seu dia a dia. A dívida pode explicar isso, esse ato. Uma dívida, aliás, que é ilegítima, ilegal e odiosa. Pode passar bastante, por favor. Eu queria só pintar um pouco um contexto dela, que remonta, assim, fora do Brasil. A gente pode falar muito mal dos Estados Unidos, né? Mas uma coisa a gente tem que reconhecer, a visão de estratégia eles têm. Eles têm uma visão muito boa, que desde o século XIX, mais ou menos, o doutrina Monroe, né? A gente estudou isso no colégio, que é ilustrada pela frase do presidente Monroe, lá do século XIX, gente. Ele diz que a América é dos americanos, né? Então chega de colonialismo, colonização europeia aqui. Os europeus não vão colonizar a América. Tem gente que é o nosso território de influência. Essa doutrina Monroe se reflete muito em 1989 com o Consenso de Washington, que é uma forma de eles darem dicas para a gente aqui, como a gente leva a nossa economia. Dica entre aspas, né? Que a gente leva isso como se fosse uma cartilha, realmente segue como se fosse os 10 mandamentos. E não por acaso, o Consenso de Washington traz 10 mandamentos. Aqui são as 10 dicas que um país deveria seguir para crescer e ficar bem desenvolvido, né? É muito engraçado, porque eles mesmos não seguem essas dicas. A gente tem que seguir disciplina fiscal, não gastar mais do que arrecadar. E gastar é investir em educação, investir em saúde, esse tipo de coisa. Você quer ser desenvolvido, você não pode fazer mais do que arrecadar. A empresa arrecada muito, né? Para quê? Pagar dívida. Redução de gasto público. A saúde está ruim, a educação está ruim, então diminui o investimento, né? Isso é a dica que eles dão para a gente. Reforma tributária, a gente precisa muito de uma reforma tributária. Mas o que as empresas querem é não pagar ISS, né? Os impostos sociais. Eu já trabalhei em área fiscal, então realmente é muita confusão, porque cada município tem uma lei diferente do ICMS. É uma confusão. Então eles querem não um imposto progressivo, né? Que aqui é regressivo, o pobre paga mais do que o rico. Eles não reivindicam uma reforma que traga uma progressividade, o rico paga mais do que o pobre. Não, eles querem eliminar a bambuja que a tributação no Brasil faz com eles. A preocupação deles não é social. Isso eu quero deixar bem claro. Juros de mercado, isso que é liberdade para eles, né? Quanto maior os juros, melhor, maior o preço do dinheiro, mais os bancos vão ganhar. Quem nunca aqui se sentiu enrolado por um banco? Quem nunca aqui? Eles fazem a mesma coisa com países. Por que não? É até mais fácil de enrolar, porque você compra o político e ele te ajuda a ocultar isso do povo. Então, é sério isso. É preciso ficar de olho bastante aberto. Câmbio de mercado, isso acabou levando na década de 90, né? O Oriente, parte de uma região sudeste do Oriente, entrou em crise por causa disso aqui. Abertura comercial, entrando várias empresas aqui. Engraçado é que quando a gente quer entrar com o nosso álcool lá, eles embarreram, né? Porque o nosso álcool é muito melhor do que o biocombustível deles. A gente não abre o mercado para a gente, mas a gente abre para eles, né? Visto que até as empresas petrolíferas vieram aqui nos anos 90 explorar nosso petróleo, com o fim do monopólio, né, do petróleo. Investimentos estrangeiros diretos sem restrição. Se a gente olhar,
Tem a CSA, privatizações, desregulamentação trabalhista, olha a lei da terceirização aí, querendo tirar mais, sabe? Isso está totalmente ainda dentro desse contexto do processo de Washington, que foi tratado lá nos anos 80, no final dos anos 80. Direito à propriedade intelectual, tem gente que descobre várias coisas na nossa Amazônia e vai patentear lá fora. Ele está sendo usurpado todo o tempo. E a gente não sente isso, a gente não reclama sobre isso, cada um na sua caixa. Ou falando da educação, ou falando da saúde, o ovo da serpente é a dívida. Todos os nossos problemas podem ser atacados apenas em um alvo. A partir do momento que eu vi isso, eu entrei na auditoria há muito pouco tempo, sabe? Quando eu percebi isso, eu me senti muito obrigado a fazer alguma coisa. Faça, por favor. Aqui eu ilustro um pouco o caso da Malásia, que é um dos países lá que sofreu com a crise dos anos 90, devido a essa dica, né, de liberar o câmbio. E a moeda da Malásia, que era o ringgit, o dólar valia 12,50, e com esse lance de deixar o câmbio flutuante foi para 4,20 o dólar. Isso causou inflação, desemprego, a crise ficou uma loucura lá. Na Tailândia também, só que a Malásia, como viu que deu errado, falou, pô, vou parar de fazer isso. Ela começou a fazer exatamente o oposto do que os Estados Unidos pediam, sabe? E ela começou a crescer, a economia começou a crescer, começou a ficar mais sustentável, fez a auditoria da Malásia, a gente ainda nem existia nessa época, a gente não participou. Pode passar. Eu acho bem interessante isso aqui, porque The Economist é uma revista super... ela defende muito essas políticas neoliberais, liberar tudo, liberar a taxa de câmbio, liberar juros. E aqui saiu uma reportagem dela que ela falou que é amplamente reconhecido que a liberalização dos mercados financeiros domésticos e os fluxos de capitais através das fronteiras foram uma das causas principais da crise asiática. É uma meia-culpa, né? Que ela sempre defendeu esse tipo de política e agora ela está aqui reconhecendo isso como uma das grandes causas da crise na Malásia, como também foi uma das grandes causas da crise da América Latina, que pegou a Argentina, a gente está até hoje passando por pouco, a Grécia e por aí vai. Paridade ouro-dólar, né? Que até a Helena estava falando antes, começou no pós-guerra, pós-segunda guerra, lá por volta de 45, conferência de Bretton Woods, e os Estados Unidos estava assentando seu grande domínio no mundo, né? Porque aqui nasceu o FMI, aqui nasceu o Banco Mundial, e aqui também começou esse lance de paridade de ouro-dólar, porque como os Estados Unidos reconstruiu o mundo, né? Acabou 70 anos atrás, acabou com Nagasaki e Hiroshima, então o dólar precisava ter credibilidade para reconstruir o mundo. Por isso criou-se essa história de paridade ouro-dólar para ter confiança na moeda. Com a chegada da crise do petróleo, guerra do Vietnã, a economia dos Estados Unidos começou a ser bastante contestada. Nixon, em parceria com a FMI, resolveu parar com essa coisa de paridade ouro e dólar, e o dólar começou a ser, o lastro do dólar começou a ser chamado de Fiat Coins. É muito curioso, porque ficou institucionalizada a criação de dinheiro do nada, né? Currency é moeda em inglês e fiat vindo do latim crias, do nada, crias. Porque agora que o lastro não é mais ouro, o lastro é de reservas fracionadas. Por enquanto, vamos ter um exemplo que tem uma quantidade de dinheiro que esse banco depositou no Banco Central e ele pode criar 10 vezes mais aquele valor. É um dinheiro que não existe. É um dinheiro que ele te empresta virtualmente e você gasta um dinheiro que não existe e só vai existir na hora que você devolver ele, o banco, sabe? O banco te empresta um dinheiro que não existe. Isso é um fato. Vocês podem pesquisar isso. Então, em teoria, criação e destruição de moeda. É capaz de criar dinheiro que não existe. Você trabalha, e o banqueiro faz assim, como passe de mágica. É justo isso? Parece justo isso para vocês? Enfim. Então, aí o dólar foi lastrado no crítico e ganhou bastante credibilidade. Foi inundado o mercado, era dólar em todos os bancos para aumentar crédito. E foi aí, a gente estava aqui nos anos 70, né, na ditadura, foi que começou a nascer a nossa dívida, a nossa crise, porque o dólar estava barato, era apenas 6%, só que era o nome do nosso ministro, Defineto mesmo, né? É o Defineto. Foi ele que pegou esse empréstimo, esse primeiro empréstimo,
Era um dólar barato, só que ele cometeu um grande equívoco, que ele pegou esse empréstimo com juros flutuantes, né, como diria. Então, pegou baratíssimo nos anos 70. No final dos anos 70, houve a crise do petróleo. Os Estados Unidos se apertou com o petróleo, que ele fez com juros de 6%, foi para 25%. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil quebrou. Aí aqui tem essa frase, né? Eu achei legal que ele é de um industrial inglês, falando também, criticando os banqueiros. É muito curioso, porque dá para a gente reparar que o pessoal que empreende, que cria, eles têm um certo ranço com o banqueiro, né? Que eles olham assim, o banqueiro só... Eles só emprestam, criam dinheiro, parecem vampiros, então eles criticam. Tem outra frase que foi fechada na rua, onde eles veem, pode, faça por favor. Eu achei bem interessante, é atribuído a RPOD 22. Convém que o povo não perceba o sistema bancário e monetário, pois se percebesse, acredito que haveria uma revolução antes de amanhã. Então eles contam muito com esse trabalho no consciente coletivo, sabe? Lembro lá da época da privatização, no começo dos anos 90, que tinha o comercial, que tinha um elefante que mostrava o governo, que era uma coisa amorosa, que era uma coisa pesada. Eles precisavam botar na mão da iniciativa privada para ter mais competição, para ter mais eficiência. Lá no Rio a gente tinha Teleste, né? Hoje está Oi, eu acho que não melhorou nada. Minha visão, pelo menos, que eu lembro que a Teleste era horrível. E a Oi não melhorou nem um pouco, né? Está na mão privada e eu falo por causa também que já trabalhei muito em iniciativa privada, também tem muita corrupção em iniciativa privada, viu? Não é pouca não. Plano Brad, que também tem tudo a ver com o consenso de Washington. Brad, eu acho que era o sobrenome do secretário do Tesouro Americano e ele estava querendo trazer uma solução, né, que a gente não precisava, mas ele trouxe mesmo assim, a gente aceitou. Era uma reestruturação da nossa dívida. O plano Brad, ele troca dívidas que o Brasil tinha com bancos privados internacionais, através de contratos, por bônus, que na verdade não passa de títulos de uma nova dívida. Na verdade eram 7 bônus que criaram o nome de Brad, que é que você não consegue, não existe transparência de que tipo de bônus era esse, sabe? É uma coisa bem difusa. Cada bônus, eles faziam muita propaganda, a mídia no dia, na época, fazia muita propaganda que era uma reestruturação e ia dar um grande desconto para a gente, ia ser super vantajoso entrar nesse plano Brad. Só que ele não era transparente, cada título tinha um critério, um levava desconto, outro levava o principal todo, mas não considerava os juros, outro considerava juros em cima de juros, que é uma coisa ilegal que se chama anatocismo. Existe uma série de irregularidades. E outra coisa bem mais grave, muitos desses títulos eram utilizados para comprar estatais nossas, como a Vale, como a Eletrobras e por aí vai. Na CPI da dívida, eles chegaram a essa conclusão, que eram dívidas que já tinham sido prescritas. Nós negociamos dívidas prescritas. Não, existe um detalhe assim, interessantíssimo, que na época essa dívida estava em 55 milhões, aí que a reestruturação é 54, né, e chegou a um descontão de 1 milhão, só que existe um acórdão do Tribunal de Contas da União da época, que fala que essa dívida de 55 milhões, esse era o valor nominal, o valor dela de mercado atualizado era de 20% esse valor. Ou seja, sei lá, 17 milhões, a gente trocou 17 milhões por 54 milhões para pagar. Parece ser um bom negócio? A grande mídia mostrou que sim. Inclusive, no próximo... Faça por favor. Ficou torto porque eu tirei do livro, né? Querendo fechar, ficou meio torto. Mas isso aqui foi o que eu escaneei do que é o valor da nossa dívida com os bancos, aquilo, com os 7 títulos nos trouxe, sabe? E fica muito evidente isso aqui de como a gente foi lesado, né? E até a gente se revoltar de forma consciente,
Uhum. Então, para finalizar, eu vou falar dessa cláusula aqui, que é uma novidade, que é engraçado. A gente, na verdade, até estava falando que parece que eles se sentam, né? Os grupos de banqueiros, as pessoas que a gente não sabe quem é, mas que controlam nossas vidas, parece que eles se sentam numa reunião e vão falar como é que a gente vai fazer para tirar mais dinheiro deles, hein? Pronto, isso aqui parece ter uma nova fórmula, que é justamente um contra-ataque em relação a essa coisa que a Grécia fez, que a Argentina fez, que é de declarar moratória, não vou pagar mais. Isso aqui é uma forma de garantia, que é a cláusula de ação coletiva, que a gente começou a adotar também, né? Ela é uma cláusula que, se for pensado em não pagar a dívida, essa decisão vai ser transferida para 70% dos investidores que compraram o título dessa dívida. Ou seja, a decisão de pagar ou não da dívida não vai ser mais do povo ou dos governantes, vai ser de quem tem os papéis, das galeras mais ricas, que vai decidir se aquela dívida tem que ser paga ou não. É uma coisa absurdamente que não tem como se aceitar isso. E o argumento do governo para aceitar essa cláusula foi porque isso diminuiria o risco do país. O risco do país é um índice que mede a confiança dos papéis da nossa dívida do investidor. E como a CAC é uma garantia, ela aumenta a confiança, né, do investidor. A galera lá de fora vai querer comprar mais títulos brasileiros, aumentar a nossa dívida pública, a dívida que é nossa. É muito curioso, porque para decidir se tem que pagar ou não, a gente sabe que são os credores, né? Lá em 2010, na CPI da dívida pública, a gente pediu ao Tesouro Nacional quem são os credores dessa dívida. A gente está devendo a quem, afinal? Cara, vocês têm noção que o Tesouro falou que não sabe quem são os credores para a gente? Essa cara de pau. Não sabe quem é o credor da dívida, mas agora sabe, né? Na hora de decidir se tem que pagar ou não, a cláusula CAC está lá. A primeira cláusula CAC, ela veio com o título de Abonde, que é substituir o C-Bond. Ela vence em 2018, pagando juros de 8%. E além dessa cláusula CAC, a Bond ela tem uma coisa muito curiosa, que ela tem outra cláusula que o Brasil não pode recomprar. Porque o Brasil tem essa mania também de ser ótimo pagador, né? Por isso que a gente é um ótimo investimento. Muitas vezes o Brasil antecipa o pagamento, recomprando as dívidas no mercado. Finalizando, cortando esses direitos do Brasil de recomprar pelo mesmo preço, ele vai ter que ir no mercado secundário pagar o triplo daquilo que ele vendeu, entendeu? Ou seja, mais dinheiro público vazando. E a gente não vê isso. E é importante a gente manter essas coisas sempre quando a gente olha para um hospital sucateado, uma escola sucateada, porque é de lá que sai esse dinheiro, sabe? Para ir para jatinho de executivo na França, na Suíça, sei lá onde for. Então é isso. Aqui tem uma reportagem do Jornal de São Paulo falando sobre isso, né? O Snow, acho que era o secretário americano, que estava querendo empurrar isso. Na época era o Palocci, que já estava falando que a gente já ia incorporar a cláusula CAC, que estava tudo certo, e sempre retrata o Brasil de joelho e com a cabeça baixa, né, com os direitos do capital internacional. Então, mais do que essas informações, fica essa dica: sempre desconfie daquilo que está falando para vocês, sabe? Sempre procure saber além. Acho que é só isso. Valeu.